Sejam bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este espaço é um espaço criado e dedicado ao diálogo, à possibilidade de troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio a este tempo da pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa ainda um papel muito importante no processo de educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com este debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. No vídeo de hoje, eu tenho a alegria de receber minha colega, professora, doutora Catane Maria Monteiro Rufato, professora do PPG de História da Universidade de Caxias do Sul e também da graduação, que traz um tema muito interessante, sensível para esses dias, para pensarmos a docência, em especial no ensino de História. Então, o título deste vídeo, O Fazer, o Sentir e o Pensar de professores de História em tempos pandêmicos. Catane, é um prazer te ouvir, muito obrigada. A palavra é tua. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite de participar desse projeto tão interessante, o Diálogos em Educação em Tempos Pandêmicos, e eu tenho acompanhado vários projetos dessa natureza, né, em várias universidades do Brasil, vários coletivos que têm se preocupado com essa memória, com essa escuta dos profissionais da educação nas suas mais diferentes dimensões, sejam professores, gestores, né, a comunidade escolar de uma forma assim mais ampla. Então, eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito importante assim de registro desse tempo que a gente está vivendo, né? E o que eu me proponho a conversar, enfim, a apresentar aqui nesse espaço é um projeto que eu venho desenvolvendo como coordenadora que estou do Núcleo de Apoio ao Ensino de História, que é o nosso laboratório de ensino de História da área de Humanidades da Universidade, vinculado ao curso de História, né? Em que eu me propus a registrar, a ouvir, no primeiro momento, registrar e divulgar memórias de professores e professoras de história nesses tempos pandêmicos, pensando nessa perspectiva do que eles fizeram e ainda estão fazendo, do que eles pensam e do que eles sentem, né, e estão sentindo, porque o dilema ainda não terminou, nesse tempo tão difícil, né, nesse tempo urgente que nos colocou diversos desafios, enfim. Então, é uma preocupação, eu acho que enquanto profissionais da história, né, que a gente tem que pensar em criar esses espaços de escuta, de registro, né, de divulgação dessas experiências, desse tempo, né, relacionado, então, a esse fazer, sentir e pensar dos e das docentes, em especial da área da história, né? Então, esse projeto chamado Escuta Docente, ele consiste na gravação de um vídeo de aproximadamente 3 a 4 minutos. Tem alguns professores vão nos 5 minutos e pedem desculpas, não consegui fazer menos, claro, né? Poderiam falar muito mais. Mas, enfim, então eles são convidados para gravar esse vídeo, enunciando, então, as suas impressões, os seus sentimentos, os seus pensamentos sobre essas experiências durante esse tempo que ainda não terminou, né? Então, depois que esses vídeos chegam a nós, eles são editados com a inclusão de legendas, são postados semanalmente, quando possível, porque os professores também agora, especialmente nesse momento, já estão, né, também num esgotamento, com falta de tempo, e cotidianamente chegando novas resoluções normativas e imposições, volta, não volta, volta de que jeito. Então, também é uma situação bastante delicada,
limitada, e a gente tem que ter a compreensão que nem sempre eles vão conseguir contribuir, mas muitos professores têm nos acolhido, né, têm achado o projeto interessante, estão se sentindo muito satisfeitos assim de participar, né, dessa proposta. Esses vídeos eles são postados então semanalmente, quando possível, na conta do NAE no Instagram, né, o @naeux, para quem quiser acompanhar. E para que a gente possa divulgar esses vídeos, né, num primeiro momento, a gente prima, né, por questões éticas, então sempre é enviada uma carta convite, porque os contatos eles são feitos assim, né? Bom, nós somos formadores de professores, nós conhecemos, né, boa parte dos professores que estão aí. O projeto ele se vincula especialmente com narrativas de professores de história da área de abrangência da UX, né? Não só Caxias. Então, nós os conhecemos e a gente tem contato com eles. Então, num primeiro momento, é feito um contato, às vezes por WhatsApp, pelas redes sociais mesmo, é feito esse convite. Na medida que as pessoas aceitam o convite, é enviado um convite formal, então, né, que eu chamo de uma carta convite, com as orientações do projeto e tudo mais, com os argumentos do projeto, o que é mais importante. E a gente pede que, ao responder essa carta convite, eles concordem com a veiculação dessas narrativas neste momento nas redes sociais, mas que posteriormente também essas narrativas, que são narrativas autobiográficas, elas possam ser também utilizadas em projetos futuros de eventos acadêmicos, de publicações, inclusive publicações colaborativas, né? Mas a ideia é que esse conjunto de vídeos, né, de narrativas, elas sejam reunidas num segundo momento, né? A gente está, então, nessa primeira etapa do projeto, que é o registro e a divulgação dessas narrativas. Um segundo momento vai ser a organização de um repositório, reunir essas narrativas com transcrições, para que a gente tenha isso mais organizado e que essas narrativas, então, se tornem públicas, né? Quer dizer, qualquer pesquisador poderá utilizar, porque isso é que eu acho que é uma questão importante, né? E que o projeto de vocês também tem essa potencialidade da gente pensar que o Brasil todo está vivendo e o mundo todo está vivendo. A gente vai falar em termos de Brasil, o que vem sendo feito aqui, e como eu comentei, eu tenho acompanhado muitos projetos que estão sendo feitos de norte a sul em relação a esse registro dessas memórias, e daqui a pouco a gente tem um quadro bem mais amplo, né? E também com algumas singularidades, quer dizer, cada região, cada lugar a gente também vai poder perceber isso, né? O que é específico de algum lugar, né? O que é recorrente. Eu acho que a gente tem aí um material, né, bastante interessante assim para construir um conhecimento sobre esse tempo, né? Construir um conhecimento sobre esse tempo. Então, a gente tem essa preocupação também com uma questão jurídica e ética, né? De que essas narrativas elas sejam consentidas de serem utilizadas em diferentes atividades e projetos, tá? Então, quando esses professores também recebem essa carta convite, uma carta convite simples, assim, a gente também pede que eles indiquem colegas, sabe? Quem você gostaria de ouvir, né? Porque o que acontece? O cotidiano escolar é assim, os professores às vezes vão de uma escola a outra, né? Acontece isso e se perdem, aquele convívio cotidiano é perdido, e talvez eles tenham interesse e gosto em ouvir um colega seu sobre como enfrentou ou como está enfrentando, né, esse momento. Então, aí começa então a se formar essa rede de participação, que vai tanto pelo nosso convite quanto pela indicação dos próprios participantes, né? Vê com a fulana lá, eu queria ouvir a fulana, né? Que tá o fulano, enfim. Então, essa também é uma questão que acontece. Essa é a dinâmica do projeto, assim, né? Em suma, ele iniciou efetivamente agora em agosto, né? Com a divulgação em agosto do primeiro vídeo.
E é interessante porque, então, essas são falas, né? As falas, assim, recorrentes nesses vídeos, elas dão conta de um processo um pouco mais longo em relação à pandemia, né? Porque o pessoal começa a gravar agora, né, em agosto, mas já tem a memória lá do início da pandemia, né? Desde o momento em março de 2020, né? Com o isolamento social, o afastamento do ambiente escolar, né? E aí começam a relatar várias situações desde março de 2020, né? A urgência em dominar as tecnologias e linguagens digitais, né? Para as quais não se estava preparado, a elaboração sempre na urgência e na incerteza de planejamentos virtuais e impressos, né? Para atender diferentes realidades dos estudantes, né? Entender o ensino remoto síncrono. A preocupação com a aprendizagem dos estudantes aparece muito nesses relatos, né? A sensação estranha do vazio e do silêncio da escola quando os professores retornam e os alunos não retornam, né? Então tem uma fala que eu acho muito interessante: a escola não é o lugar do silêncio, a escola é o lugar do ruído, é o lugar do barulho, né? É o lugar onde as coisas acontecem. Quando os professores retornam, então os alunos não retornam, a preocupação com a imunização é muito recorrente nesses relatos, né? Olha, a gente está voltando, nós não estamos vacinados, mas a gente teve que voltar. Essas imposições, né? Essa preocupação com a própria existência, né? Com a sua própria existência, com a existência dos seus colegas, com a saúde dos seus familiares. Então, são várias questões que vão assim se sobrepondo e aparecendo nesses relatos, né? E também tem essa questão de buscar uma inventividade, uma preocupação com uma inventividade, com uma criatividade para dar conta, né, minimamente de uma qualidade do ensino em meio ao caos. Essa é uma questão que aparece muito, né? Então, a palavra resistência é muito forte nesses relatos, é resistir a tudo, né? Ao cansaço, a essa sobrecarga de trabalho, que vão aparecendo. Uma questão muito interessante, assim, e a gente tem ouvido isso, sabe? A questão é que o projeto ele permite reunir essas narrativas, né? Essa questão da sobrecarga de trabalho, né? Seguidamente mudam as regras do jogo, mudam as formas de fazer as coisas, os procedimentos, a forma dos registros disso, as inúmeras planilhas e planilhas que vêm, né, enfim, das instâncias, né, do poder, e por outro lado, né, uma questão também que aparece muito e que infelizmente a gente convive ainda é um julgamento desonesto, um julgamento social desonesto em relação aos professores e professoras de que eles não estão trabalhando, eles estão em casa. Então, muitos relatos trazem uma revolta legítima, né, em relação a isso. Então, todas essas coisas vão aparecendo, a coisa de o celular ser quase o companheiro de cabeceira, porque eles estão atendendo alunos e pais de alunos, né, full time, assim. Isso acontece também, né? Enfim. Então, são várias situações assim que vão aparecendo e que nos fazem pensar. Então, tem esse momento, e também tem agora esse momento, como o processo é mais longo, tem o momento do retorno gradual à presencialidade, né, que inicia agora, antes acho que em julho, por ali, agosto, onde os professores começam a narrar, então, essa constatação, por exemplo, que é o ensino híbrido, né? Que é a constatação daqueles alunos que desistiram, então a questão da evasão escolar por diferentes motivos, porque muitos alunos tiveram que procurar emprego, né, para contribuir com a renda familiar. Então, são várias situações assim de uma realidade difícil, né, que acaba transparecendo, assim, que acaba desembocando na escola e que os professores então relatam nesses vídeos. E ainda agora, né, com a obrigatoriedade do retorno a partir do dia 8,
Então, o dilema continua, né? As incertezas continuam, e nós vamos até dezembro, então, com essa etapa do escuta docente, né? Vamos ver o que a gente consegue, porque estamos respeitando também o tempo dos professores e das professoras em final de ano, né? Já todos bastante exaustos com toda essa situação, mas nós vamos até dezembro, né? E porque essas narrativas autobiográficas, elas não vão se limitar a esse tempo pandêmico, isso é uma questão importante que eu gostaria de falar, né? O Escuta Docente é um projeto que pretende, né, se estender, assim, de ter uma vida um pouco mais longa para além desse tempo pandêmico, né? E pretende ser um espaço dialógico mesmo, né? Que possibilite o compartilhamento, a escuta sensível dos modos de fazer, de sentir dos profs, né? Dos sores e das soras de história em relação a outros contextos, outros passados e de outros presentes, né? Então, esse é o intuito, que o escuta docente tenha uma vida longa, né? Então, como eu te falei, né? Como eu falei, Terciane, eu tenho acompanhado alguns projetos e eu queria, assim, a liberdade de ler um pequeno trecho, assim, fragmento de um relato de um projeto que é desenvolvido na Federal do Rio de Janeiro, que chama Rede Trajetórias Docentes e História Pública, que chegou agora, no feriado, aqui em casa, um livro novo aí de história pública, onde os autores também estão preocupados e escrevem sobre, né, o cotidiano dos professores de história nesse tempo de pandemia, e tem uma passagem muito interessante, curtinha, que eu gostaria de ler, assim, para contribuir com essa discussão, né? Então, os autores dizem: há talvez duas maneiras de escutar os professores em suas falas e seus textos. Em primeiro lugar, escutando aquilo que eles estão efetivamente dizendo, com a tonalidade de suas vozes, com a sintaxe e a semântica de suas falas, nos seus próprios termos, mas também articulando fala e contexto de modo que os contextos que fazem parte dos conteúdos enunciados sejam também úteis na compreensão daquilo que está sendo dito e do porquê de estarem dizendo aquilo que de fato dizem, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante, né? A escuta sensível é isso, né? É prestar atenção de como eles falam, por que eles falam, né? E que falam a partir da tonalidade da voz, da imposição, porque isso transparece um sentimento, transparece um significado, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, né, da gente pensar. E é claro, né, o impacto de toda essa situação sobre os corpos e mentes dos profissionais da educação, que é o lugar da onde eu falo, né, e o lugar desse projeto também, tanto dos profissionais da educação quanto dos estudantes, ele ainda está sendo revelado, né? Ninguém sai ileso de uma situação como essa, ninguém sai igual de uma situação como essa, e eu creio que tudo isso nos leva, né, nós, como formadores de professores, nos leva a repensar outras formas de encontro com esses professores e professoras, né, e pensar outros futuros, outras construções sobre a própria formação dos professores, né? Eu acho que a escuta sensível, o trabalho colaborativo, ele tem que efetivamente acontecer. Talvez seja um caminho, né, para a gente repensar algumas coisas. Então, eu creio que esses projetos, o projeto que vocês desenvolvem, o projeto que o NAE está desenvolvendo, e tantos outros, como o projeto que eu acabei de ler, esse fragmento, eles têm esse intuito de privilegiar essas vivências docentes nesses tempos pandêmicos, né, a partir das memórias, a partir dessa oralidade, e eles vêm, então, nos desafiar, né, eles vêm nos levar a pensar outras relações que a gente tem que construir, né, relações talvez mais próximas, né, e que a gente possa realmente escutar essa sintaxe e essa semântica desses professores e professoras, e que essa caminhada ela seja realmente uma caminhada coletiva, colaborativa e dialógica,
né? Tomara que tudo isso sirva para que a gente se aproxime mais, né? Que eu acho que é o nosso papel enquanto formadores de professores, e o projeto e o NAE, que é o nosso laboratório de ensino de história, ele nasceu com esse intuito dessa aproximação, né, dessa retroalimentação entre a academia e a escola, e talvez a gente tenha que tornar mais intenso, mais efetivo esse encontro, né, para pensar outros futuros. Creio que é isso. Eu agradeço, muito obrigada. Muito obrigada a você, Catani, pela belíssima exposição, por esse convite, né, que coloca em evidência o protagonismo docente, a possibilidade de nós refletirmos sobre as nossas memórias, né, algumas mais recentes, mas também já memórias desse nosso fazer que tem sido tão desafiado por esse tempo pandêmico, mas que é desafiado também pela desigualdade social, pela injustiça, pelo preconceito tão marcante, né, por esses contextos que nós vivemos e que tu tão bem destacaste. Eu quero te agradecer e convido a todos e todas, né, que continuem acompanhando, que nós possamos continuar criando esses espaços de diálogo e de formação e de troca extremamente importantes e que acabam produzindo também esses acervos, né, porque são acervos de futuro para uma história da educação, para uma história pública, para uma história da prática docente, da escola. Então, tem muitos sentidos e muitos usos, e eu te agradeço pela gentileza de estar aqui conosco, abordando esse tema, então, fazer o sentir e o pensar de professores de história em tempos pandêmicos, a partir, então, da tua presença, né, no NAE da nossa universidade. Muito obrigada. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas, que nós possamos continuar juntos para as próximas publicações. Um abraço a todos e todas, e até mais.